Bom dia a todos e todas. Vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia em que espero que vocês estejam bem. Dia 16 de maio de 2023. É uma terça-feira, 38º dia na Páscoa, no período da Páscoa. 38º, amanhã 39º, e no dia 40, 40º dia, é o chamado dia da Ascensão de Cristo, em que Jesus, depois da sua ressurreição, depois de confraternizar com seus discípulos e discípulas por alguns dias, 40 dias neste cálculo então, ele teria voltado, digamos, ao céu, não como um lugar geográfico, mas para junto do Deus Pai, e prometido o seu Espírito que vem depois no Pentecostes, onde ele então não está mais presente fisicamente no seu corpo, mas em todos os lugares, em todas as consciências que são tocadas por sua verdade, por sua justiça, por seu amor, por sua vontade. Os versículos e os textos para hoje, e muito também a oração escrita por um africano, tem a ver com esse espírito da verdade. Lutero escreveu uma música chamada Espírito Verdade. Martim Lutero, reformador. Espírito Verdade, em nós vem habitar, difunde claridade. É muito bonita. Espírito da verdade, da justiça, do amor, da esperança, da paz. É esse espírito que ele vem trazer. E o título para hoje aponta então nessa direção também, e baseado em textos bíblicos. Não é uma elucubração, esse pessoal da esquerda. Não. Vamos lá. Quem insiste na promoção da verdade e da justiça, seja quem for, promove também a Cristo. A igreja cristã, grande, o corpo de Cristo, espalhada no mundo inteiro, em alguns países com poucas pessoas, outros países com muita gente, é muito dividida. Então, ou mais dividida que o islamismo, o budismo, o hinduísmo. Sim, muito dividida. A igreja tem várias tendências, formas e teologias. E tem uma parte da igreja que acha que somente cristãos e cristãs têm a ética, a justiça, a verdade, que outros não. Para outros é impossível. Que eles não têm. Todos os outros estão errados.
Somente os cristãos e as cristãs é que sabem o que é justo, verdadeiro e vontade de Deus. Pois sabe, na própria Bíblia eles não estão certos. A Bíblia diz sim, Cristo revela a verdade, Ele é a verdade. Mas não quer dizer que não, que a verdade não exista sem os cristãos e as cristãs. Quem insiste na promoção da verdade, da justiça, eu diria do amor, da ética, seja quem for. O Paulo vai dizer isso, que pessoas que até com as quais ele não se dá bem, digamos, que discordam dele, promovem a Cristo. O primeiro versículo para o dia de hoje vem do Salmo 197, capítulo 19, versículos 13 e 15. É feito um resumozinho, para a gente poder entender. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em correntes de ferro, e, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos da terra. Repete o versículo de ontem, com um acréscimozinho antes ali. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte. Alguns, inclusive dentro do povo de Deus, se esconde através desse negócio de ficar falando em Deus, Deus, Jesus, Jesus, com aquele monte de ritos e liturgias e cerimônias. O profeta Jeremias disse assim: eu tenho nojo dos cantos, das festas, das cerimônias que vocês fazem para Deus. Antes vocês anunciassem a justiça, fizessem a justiça. E o segundo versículo vem do Evangelho conforme Mateus, capítulo 5, versículo 10. É um dos versículos do Sermão do Monte. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Por causa da justiça. Em nome de Jesus ou não. Nós vamos ver que quem promove a justiça, a verdade, o amor, promove a Jesus, mesmo não dizendo, promove a Cristo, a salvação do Deus que liberta escravos, do Deus que ama os pobres, aos que sofrem. Como nos evangelhos está bem claro, para quem quiser ver. E a oração vem de Ignatius Kaigama. E diz o seguinte: Pai Celeste, nós dormimos como um olho aberto. Velamos cheios de preocupação, pois violência e conflito são indesejadas visitas. Política e religião são usadas para impor força, medo. Pobreza, enfermidade e ignorância atormentam nosso país. Concede paz ao nosso mundo despedaçado.
e sofredor. Uma paz que seja fruto de justiça. Tem ditador cristão na África, na América do Sul, na América do Norte, ou que tentam ser ditadores, né? Na África apareceu um lá que disse que Deus tinha curado os casos de Covid, Deus não deixava o coronavírus entrar no país, e aí ele proibiu, através da censura, que os meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais, publicassem o número de casos de Covid no país e o número de mortes. Sim. Muito cristão, né? O primeiro texto para o dia de hoje vem do Evangelho conforme Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. A viúva chata. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, uma comparação, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com as pessoas, com os homens e mulheres, com a justiça. Mal profissional, né? Nem era profissional, era um mercenário, ele só ganhava dinheiro ali naquela profissão. E havia naquela cidade uma viúva. Viúva era assim, menos que um escravo. Ela não podia trabalhar, ela não podia se expor em público, ela não tinha nada, e nem ninguém que precisasse lhe dar comida, proteção. E essa viúva se dirigia continuamente a esse juiz, suplicando-lhe: faze-me justiça contra meu adversário. Alguém, pelo jeito, ainda tinha roubado ela. Por algum tempo o juiz se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, não estou nem aí com as pessoas, essa viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer justiça, vou julgar a causa dela, para que ela não venha mais me importunar. Então Jesus continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus um dia não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam por ela dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça, e depressa, um dia. Contudo, quando o Filho do Homem vier, quando Jesus voltar, será que ainda encontrará fé na terra? Aquela fé insistente na justiça, na causa dos pobres, dos roubados e explorados. A justiça. Sim. Justiça de verdade. E o segundo texto para hoje vem da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 18. Quero que saibam, irmãos e irmãs, que aquilo que me aconteceu, ter sido preso, apanhado, tem antes servido para o progresso da Boa Nova, do Evangelho. Como resultado dessas coisas, tornou-se evidente
a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos e irmãs, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor ainda. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, por quererem ser mais que Paulo, quererem se tornar novos líderes. Mas outros os fazem de boa vontade, realmente. Estes, da boa vontade, o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa da boa nova do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição, egoísmo, sem sinceridade, pensando que me pode causar algum sofrimento, dano, enquanto eu estou preso. Mas que importa? Que faço? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, não está querendo dizer assim, se são meus seguidores ou não, se são da igreja ou não, continuem fazendo, porque Cristo está sendo pregado. O Cristo, esse do amor, da justiça. E por isso eu já me alegro. Quem insiste na promoção da verdade e da justiça, como a viúva, como esses próprios inimigos do Paulo, seja quem for, seja o umbandista aqui da esquina, seja a mulher lá do Movimento Sem Terra, seja o menino negro que conta história para os turistas para ganhar um troquinho, lá no Rio de Janeiro. Seja o índio que lá se torna uma liderança para defender o seu povo. Quem insiste na promoção da verdade e da justiça, promove também a Cristo. Um bom dia e um abraço a todos e todas vocês.